Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo e bem-vindos ao canal A Fé Ortodoxa. E hoje eu vou falar dos sacramentos. Embora a Igreja Latina, a Igreja dos Francos, tenha o mesmo número que na Igreja Ortodoxa, o número de sacramentos, o entendimento dos sacramentos é diferente entre nós ortodoxos e entre os heterodoxos. Vou começar pelo batismo. A Igreja Romana, ela separou a administração dos sacramentos. Na Igreja Ortodoxa, esses sacramentos estão unidos: o batismo, a crisma e a Eucaristia. Então, quando um bebê é batizado, ele recebe no mesmo dia o batismo, a crisma e a Eucaristia. No mesmo dia ele recebe isso. Ou pelo menos, se ele for batizado e crismado no sábado, no domingo ele já vem para a liturgia para receber a Eucaristia. Então, os sacramentos eles estão interligados. A Igreja Romana separou. Inclusive, alguns dizem o batismo é o sacramento do Pai, a Eucaristia é o sacramento do Filho, e a crisma é o sacramento do Espírito Santo, separando as pessoas da Trindade como se cada pessoa fosse um Deus diferente. Alguns dizem isso. Não. Então a igreja latina, em sua heterodoxia, ela separou os sacramentos. Então, o sacramento de iniciação cristã é apenas o batismo. Para a Igreja Ortodoxa, é o batismo, a crisma e a Eucaristia. E a Eucaristia é o início da entrada na igreja e também é o sacramento final para nos levar ao paraíso. A Igreja Romana fez da crisma um sacramento de iniciação à entrada na adolescência. Então o jovem vai receber a crisma por volta dos 15 anos. Já a Eucaristia, o jovem ou a criança ali entre por volta de 10 e 11 anos recebe a primeira Eucaristia. E os fiéis recebem apenas o pão eucarístico. O vinho consagrado fica apenas para os padres, diáconos e bispos. Apenas. Quando Jesus disse, tomai e bebei dele todos vós. Jesus não disse, tomai e bebei apenas alguns. Então esse é o entendimento heterodoxo dos sacramentos de iniciação. A prática ortodoxa é uma prática apostólica. Já lá nos Atos dos Apóstolos nós vemos que quando as pessoas eram batizadas, os apóstolos davam a crisma impondo as mãos nas pessoas. É uma prática apostólica. E também é uma prática patrística, tudo que eu falei, que os sacramentos são administrados juntos. Isso é uma prática patrística, está presente na literatura patrística. Quem está fora da tradição apostólica e da tradição patrística são os latinos. Então, o entendimento deles é um entendimento diferente dos apóstolos e dos padres da igreja. Então, se tem uma igreja que não segue a tradição, pelo menos não deixou o depósito integral, foram os latinos e não nós ortodoxos. Uma outra coisa, tem um culto que é ligado à Eucaristia, é um culto público prestado a Deus, que é ligado ao sacramento da Eucaristia.
A Igreja Romana, pelo menos na Igreja do Rito de Pio V, eles faziam missas privadas, onde se requeria apenas a presença do sacerdote. E ponto. O sacerdote basta. Se na missa privada o sacerdote tivesse fiéis ou não, não importa. Tendo 2 fiéis, 3 fiéis, 4 fiéis, ou não tendo nenhum, tanto faz para o sacerdote. Ele celebra a sua missa sozinho, que eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco para vocês, do Santo Dom Bosco. Essa prática é uma prática abusiva e blasfema, como se o sacramento dependesse do padre. Porque a Igreja Romana faz do padre, né? O padre está em persona Christi. Para a Igreja Ortodoxa, o presbítero é um instrumento do Espírito Santo, mas o presbítero sozinho, ou o bispo sozinho, ele não faz nada. Porque o sacramento da Eucaristia é dada para toda a comunidade. A comunidade, de certa forma, participa. E sem a presença de fiéis, a liturgia ela é inválida. Deus não aceita o sacrifício e não envia o Espírito Santo para transformar as ofertas. Nunca existiu essa prática de missa privada. Isso é uma coisa inventada também pela heterodoxia latina. E para melhor demonstrar isso, vou pegar aqui o Hieráticon, que é o equivalente ao missal romano. O Hieráticon é o livro da Divina Liturgia, e eu vou mostrar para vocês que o entendimento da Igreja Ortodoxa, porque é proibido fazer missa sozinho, liturgia, no caso. Aqui tem uma oração secreta, que é o que faz o padre, enquanto o diácono canta a litania. O padre, ao mesmo tempo que ele vai fazendo as ladainhas, vai lendo em voz baixa a oração que vou colocar aqui para vocês ouvirem. Senhor nosso Deus, vós que nos concedestes a graça de unir as nossas vozes para vos dirigirmos em comunhão essas orações, e que prometeste atender às súplicas de 2 ou mais que estivessem reunidos em vosso nome. Atende as preces dos vossos servos, segundo as suas necessidades, concedendo-nos agora o conhecimento da vossa vontade e no futuro a vida eterna. Então, como vocês viram, o padre ele pede que Deus atenda às súplicas, e que ele prometeu atender às súplicas onde estivessem reunidos 2 ou mais crentes fiéis. Então, é proibido celebrar liturgia só. Agora vamos ao vídeo. Como vocês viram, a missa privada é uma bizarrice, é bizarro, é ridicularizar Nosso Senhor Jesus Cristo. E mais, você vê vários padres celebrando missas privadas num pequeno espaço. E aí você pergunta, cadê a unidade da igreja? Não era para todo mundo estar reunido? Formar ali uma única igreja? Não, ali você tem várias igrejas separadas. Então, aí depois fala, porque a igreja é una, quer dizer, todos ali que são parlamentados são padres. Mas os padres
não podem concelebrar, que para eles é uma ideia errada. Mas claro, são heterodoxos. Não podem concelebrar. Então cada padre celebra sozinho a sua missa. E aí você tem vários padres num culto espaço, cada um celebrando sua missa. E aí eu pergunto, cadê a unidade? Eles falam que a igreja é una, santa, católica e apostólica. A igreja una, santa, católica e apostólica é a igreja ortodoxa. Mas só nesse trecho bizarro de missas privadas você vê que eles não têm unidade. Não existe unidade, porque cada sacerdote está celebrando sua própria missa. Independente se eles têm fiéis ou não. Que também é um ato de egoísmo. É um ato de egoísmo. Então, é muito bizarro mesmo celebrar a missa privada, porque atenta até contra a unidade da igreja. Todos são irmãos, deveriam estar juntos na mesma liturgia, mas não. Sobre o sacramento da penitência, que inclui a confissão dos pecados. Na igreja romana, o padre é um juiz e o confessionário é um tribunal, onde o fiel pode ser absolvido ou não. Na igreja ortodoxa, o sacramento da penitência é um hospital. E Jesus Cristo é o médico e o padre é apenas uma testemunha que vai ouvir a confissão do fiel. Na igreja ortodoxa, se a confissão é dada numa igreja, o padre e o fiel estão diante do ícone de Jesus Cristo. E o fiel, na hora de se confessar, ele vai se confessar a Cristo, olhando para o ícone. O padre vai estar ali do lado ouvindo, ou não, a pessoa pode até falar em voz baixa, dependendo se tiver vergonha, mas vai ser olhando para o Cristo e o padre vai estar ali como testemunha do arrependimento. E a gente tem uma linda oração da penitência, que não é o padre quem perdoa, mas é o Cristo, e ele ali recebeu a graça do Cristo para poder absolver as pessoas, falando que Deus te perdoe nessa vida e na outra, por tudo que tiver contado. Já na igreja romana existe a forma do eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já no sacramento da unção dos enfermos, o próprio padre pode abençoar o óleo santo. Ele pode abençoar. E no sacramento da unção dos enfermos também está presente o sacramento da penitência. A pessoa, se tem possibilidade de falar, o padre vai absolver os pecados com a imposição das mãos e do Santo Evangelho. No caso do sacramento da penitência, apenas ela, o padre põe o epitraquílion e reza para a pessoa ser absolvida. No sacramento do matrimônio, para a igreja romana, o padre é uma testemunha e os ministros do sacramento são os nubentes. Para a igreja ortodoxa, o padre é o ministro do matrimônio. Então há uma inversão. Se o padre é uma testemunha, por que os leigos não podem escolher uma testemunha que seja leiga? Então, evidentemente, é o sacerdote que é o ministro do matrimônio. Quanto à ordem,
sacerdote recebe o poder do Espírito Santo para celebrar 6 dos 7 sacramentos. O único sacramento que o presbítero não pode celebrar é a ordenação. A ordenação é o bispo, porque o bispo ele é o sucessor dos apóstolos e ele tem a plenitude do poder da ordem que lhe foi dado pelo Espírito Santo. Então, esses são os entendimentos, essas são as compreensões acerca dos sacramentos entre os ortodoxos e os latinos heterodoxos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam, comentem e compartilhem nas redes sociais. Isso é muito importante para o crescimento do canal. E que Deus nos abençoe e nos guarde. Que se lembre de nós, de cada um de nós, no seu reino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Trindade consubstancial e indivisível.